Olá, queridos, muito boa noite. Eu quero meditar um pouco na palavra de Deus. Acabo de chegar de um culto precioso, um culto abençoado, onde o presbítero Daniel nos ensinou uma mensagem preciosa. É sempre bom ouvir a palavra de Deus, aprender um pouco mais a palavra de Deus. Eu quero convidar a vocês nesta hora. Se você pode, abra sua Bíblia. No livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse é o livro da revelação. O próprio Deus escreveu o livro do Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu ao seu anjo. E o anjo passou a João. E João passou a nós a preciosa revelação. O livro do Apocalipse é um livro enigmático, livro dos segredos de Deus. Mas Deus tem alegria em revelar os seus segredos aos teus servos. Por isso Deus disse para João entregar, para o anjo entregar a João o Apocalipse. E João nos entregou. Olha o que diz o primeiro capítulo. O primeiro capítulo está falando sobre a glorificação da pessoa pura e preciosa do Senhor Jesus Cristo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que ele tem visto. Bem-aventurado o que lê. Isso está falando comigo nesta hora, eu estou lendo para vocês. Os que ouvem as palavras desta profecia e os que guardam as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João então escreve os relatos que Deus, através do anjo, passou para ele. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era. No Velho Testamento, Deus cuidou do seu povo no deserto. À noite, uma coluna de fogo os aquecia. Durante o dia, uma nuvem preciosa os protegia do sol escaldante. Deus verteu água para eles da rocha no deserto. Deus os alimentou, cuidou deles minuciosamente, até as roupas não se envelheciam. Aquele que era, Deus foi tudo isso para eles. Aquele que é, Jesus Cristo, é o Senhor Todo-Poderoso, o que veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, cresceu entre os judeus, viveu entre eles, sentiu o que eles sentiam, sentiu dor, sentiu fraqueza, sentiu fome, sede. Ele humanizou-se e sentiu tudo isso. Aquele que é. Há 2000 anos atrás, ele é o Salvador, o resgatador, o cuidador da igreja. Ele é o noivo fiel, o amado fiel da sua igreja.
e o que há de vir. O que há de vir? Em sua primeira visitação, ele veio como um cordeiro. Falava de maneira simples, humilde. E ele, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas ele não foi muito bem-vindo na sua primeira visitação. Mentiram contra ele, falaram horrores contra ele. Xingaram ele, disseram que ele era comelão, beberrão, disseram até que ele expulsava o demônio pelo príncipe dos demônios. O perseguiram, o mataram. Era para se cumprir a palavra de Deus, porque o apóstolo João, profetizando a multidão no deserto, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele morreu como um cordeiro, simples, humilde, e foi o mais puro e perfeito sacrifício que ele ofereceu na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscitou e ele disse aos seus discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. 40 dias depois ele se despediu dos seus discípulos e foi para a casa do Pai, para a sua glória. E ele está para voltar. Eu falei um pouco daquele que era e que é. Agora eu vou falar um pouco daquele que há de vir. Jesus Cristo, quando vier em sua segunda vinda, lembre uma coisa, na sua primeira vinda mataram ele, não tiveram muito respeito por ele, mas na sua segunda vinda, todas as nações, todas as tribos da terra, tremerão quando ele estiver voltando, porque ele virá tomar as rédeas do mundo. E o mundo estará em um caos sem precedente quando ele vier. O mundo estará praticamente, literalmente fedendo por causa das pragas, dos juízos que se aplacará na terra. Depois do arrebatamento da igreja, praticamente 21 tipos de juízo se aplacará. 7 selos, atrocidades e atrocidades. 7 trombetas, atrocidades e atrocidades maiores. 7 taças, atrocidades e atrocidades terríveis se aplacarão sobre o mundo. Toda a terra estará em um caos terrível. E no momento da sua segunda vinda, certamente olharão para os céus e verão um sinal nos céus. Como diz o livro de Mateus, capítulo 24, verso 29. A Bíblia toda está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Este dia será grande e terrível, porque ele virá tomar vingança de toda a terra. Ele apartará os bodes das ovelhas. O julgamento das nações. As nações serão julgadas por aquilo que fizeram ao povo judeu. Já está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Aqueles que te abençoar, Deus disse para Abraão, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Deus virá tomar vingança às nações da terra por aquilo que fizeram aos judeus. Hoje o conselho da palavra de Deus para nós é esse: orai pela paz de Jerusalém, para que haja prosperidade entre os seus muros. Somos convidados a abençoar o povo judeu, a abençoar a cidade santa. Em outras palavras, nós como Igreja de Cristo, somos salvos, somos chamados e somos abençoados por Deus em Cristo com toda sorte de bênção
Deus tomará conta de toda a palavra ociosa que sair da nossa boca. A Bíblia nos aconselha dizendo que é para abençoarmos e não amaldiçoarmos. Hoje o que estamos vendo é pastores, é falsos apóstolos amaldiçoando pessoas. Nada foge dos olhos do Senhor Jesus. Ele está vendo tudo isto. Contra Israel não vale encantamento. Contra os fiéis servos de Deus não vale encantamento. Porque o Senhor Jesus está sobre nós. Ele é o guarda fiel do seu povo. No livro do Apocalipse está a revelação preciosa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1 fala da pessoa, da sua coroação. Fala da glorificação do Senhor Jesus Cristo. João viu ele andando no meio dos 7 castiçais. Viu ele com um cinturão de ouro, cabelos longos e brancos como a branca lã, e saía da sua boca uma espada aguda. Está falando exatamente do poder, da qualidade, da autenticidade do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 e 3 fala sobre o Senhor Jesus Cristo e sobre as 7 igrejas. Igreja histórica e igreja profética. E para cada pastor de cada igreja veio uma advertência. Olha a qualidade poderosa e preciosa do Senhor Jesus Cristo para a primeira igreja. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais. Este é Jesus Cristo. Para a igreja de Esmirna, ele diz: ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Esse é Jesus. Para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, escreve ao anjo da igreja: aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Está falando do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. E a Bíblia é clara quando diz que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração humano. A palavra de Deus é Jesus Cristo. A igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo. Nada foge aos seus olhos. Ele vê tudo. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele conhece os pensamentos e as intenções humanas. E ele vê tudo o que se passa. Por isso, em sua segunda vinda, ele virá tomar conta tudo aquilo que os seres humanos plantaram. Tudo aquilo de mal que os seres humanos fizeram, plantaram, através das suas ações, das suas obras. Nada fugirá dos olhos do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Sardes, ele diz ao pastor, ao anjo da igreja, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, que tem tudo nas suas mãos, o domínio de tudo. A igreja de Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve:
Isto diz o que é santo. O que é santo é Jesus. O que é verdadeiro. O que é verdadeiro é Jesus. O que tem a chave de Davi, quem tem a chave de Davi é Jesus Cristo. O que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, ele sabe de tudo. Mas para esta igreja, foi para esta igreja que ele abriu a porta da graça, para a igreja de Filadélfia. Ele abriu a porta da graça através da sua ressurreição. No momento em que ele ressuscitou, ele estava abrindo um tempo de graça gloriosa para a sua fiel igreja. E ele que abriu esse tempo também vai fechar, e nós já estamos no fim desse tempo. Cabe a nós permanecermos firmes na sua presença. Para a última igreja, a igreja de Laodiceia, olha o que ele disse. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro testemunha de Jeová. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é antes de tudo. E depois de tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Toda a história dele está na palavra de Deus. Por isso está escrito aqui no livro do Apocalipse, capítulo 1 e verso 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que guardam as palavras desta profecia. Enquanto estamos no tempo, no dia chamado hoje, no momento chamado agora, é tempo de nos voltarmos para Deus e depositarmos mais e mais crédito na sua preciosa palavra. Porque o arrebatamento está para acontecer. Assim que o arrebatamento acontecer, a porta da graça se fechará. Ele voltará a tratar novamente com os judeus. Os judeus passarão por 7 anos, tribulação e grande tribulação. Mas uma minoria deles, apenas a terça parte, será guardada por Deus, porque fugirão para o deserto. Para que se cumpra o que está escrito no livro de Isaías 26 e 20, se não me falha a memória. Vai, pois, povo meu, e entra nos seus quartos e fecha as portas, até que passe a tormenta. Eles vão ser guardados numa cidade no deserto. Talvez a cidade de Petros, na Jordânia, não posso afirmar, mas eles serão guardados. Em sua segunda vinda, Jesus Cristo descerá no meio deles e eles verão as marcas as quais Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário. E aí eles reconhecerão o Senhor Jesus. Da mesma forma que os irmãos de José reconheceram José quando estava no domínio, os judeus reconhecerão a pessoa preciosa do Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Porque Jesus Cristo virá com vários objetivos em sua segunda vinda. Cumprir a profecia do Salmo 121. Cumprir a profecia do Salmo 125. Cumprir a profecia do Salmo 46, quando diz: Deus é socorro, refúgio bem presente na hora da angústia. O salmo é muito longo, não dá para ler agora. Mas lá no versículo, está escrito lá, que ele faz cessar as guerras até o fim da terra, corta o arco, quebra as lanças
e queima os carros no fogo, porque no momento da sua segunda vinda, o mundo vai estar quase que mal cheiroso de tanta morte, porque haverá a terceira guerra mundial. Perdoe-me o que vou dizer aqui. O bicho vai estar pegando nesta época, mas Jesus Cristo vai descer para colocar as coisas em ordem. Ele vai cessar as guerras até o fim da terra. Que guerra? A guerra de Zacarias capítulo 14, que é o começo da terceira guerra mundial. Assim que o arrebatamento acontecer, no mínimo 2 guerras acontecerá. Uma guerra localizada, que é a guerra de Ezequiel 38 e 39, a guerra de Gog e Magog. Poucas nações estarão nessa guerra. Rússia, Turquia, Líbano, Síria, Irã, poucas nações. Os soldados dessas nações serão abatidos por Deus no deserto de Israel. Diz a profecia de Ezequiel 39, que eles levarão 7 meses enterrando cadáveres. E durante 7 anos estarão usufruindo os utensílios de guerra. Exatamente o que está acontecendo no Irã. Milhões e milhões e milhões e milhões. Em caças, em aviões, em helicópteros dos Estados Unidos, ficou lá. Só que antes deles irem embora, eles, de alguma forma, estragaram muitos aviões. Muitos aviões eles estragaram. Mas com as nações desta guerra, eles não vão ter tempo de estragar. Os instrumentos ficarão intactos. Israel tomará para si os despojos. E durante 7 anos vão usufruir dos utensílios de guerra. Pouco tempo depois, começará a terceira guerra mundial, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 14. Eu quero encerrar para o vídeo não ficar muito longo. Resta a nós, servos e servas de Deus, Igreja de Jesus Cristo, permanecermos de pé. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cada um de nós devemos cuidar, vigiar, para não cair. Que a graça e a paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo seja de maneira forte e abundante sobre a sua vida. Deus os abençoe.